Olá, você que acompanha o programa Argumento, acompanhou a nossa primeira parte da entrevista Reforma Política com a senadora Vanessa Graziotin. A pauta está em debate na Câmara dos Deputados, apesar de já ter tido vários itens discutidos, votados, aprovados e encaminhados do Senado para a Câmara. De qualquer forma, há a expectativa de receber da Câmara para o Senado um projeto para novamente se tentar uma reforma política. E conversamos com a senadora Vanessa Graziotin no primeiro programa, focando muito sobre a participação da mulher, a possibilidade de diminuir distorções na representatividade, uma vez que a gente tem uma população grande, maior do que a masculina, e, no entanto, no cenário político, essa representatividade não se faz. Nós estamos falando agora, na segunda parte do programa, sobre outras questões que envolvem a possibilidade de distorção da representatividade. O que é o distritão? O que acontece com a força dos partidos a hora que você tem essa votação voltada especificamente para o candidato, enfraquecendo a ideia do partido e dando mais força à ideia pessoal de cada candidato. E é sobre isso que a senhora alertava, da possibilidade de distorções a partir daí, não é isso? É muito forte mesmo, porque vamos pegar o exemplo daquelas grandes mobilizações acontecidas no Brasil no ano de 2013. Todos nós nos lembramos que milhares, centenas de milhares de pessoas foram às ruas das capitais, das grandes e pequenas cidades do Brasil durante um bom tempo, em torno de 2 meses, a gente viveu processos de grandes mobilizações. Mas eram mobilizações caracterizadas pela falta assim, de uma bandeira mais clara e específica, pela falta assim, de instituições, de organizações que dessem um rumo àquelas organizações, àquelas movimentações, não é? Então, isso foi o que caracterizou o momento. Aí depois passou, acabou. Todo mundo se dispersou. Por quê? Porque não haviam organizações claramente envolvidas na organização, tampouco bandeiras. O que significa dizer, o trabalhador, para ele conquistar o seu direito, ele tem que ter o seu sindicato. O que costura essa força, exatamente, o que dá unidade para ela. Por que nós temos a legislação? Por que nós temos a Constituição da República, as leis ordinárias no Brasil, para você definir regras em torno das quais você tem que se mover, não é? Mas, senadora, e na organização da população é a mesma coisa, você tem que ter isso. E na política é o partido político. Uma estruturação. E na política é o partido. É o partido. Mas quando a gente tem, por exemplo, nessa legislatura, 55ª, 28 partidos representados na Câmara dos Deputados. Não quer dizer que essa visibilidade do que é o trabalho de um partido, essa estruturação, ela não está ruim de alguma forma, não está falida? E eu tenho certeza que se nós saíssemos logo aqui, fora, e fizéssemos uma pesquisa com quem passasse e perguntar qual é o sistema que você defende, a pessoa diz, eu acho que tem que ser eleito aquele que for o mais votado. Por quê? Porque as pessoas estão execrando os partidos políticos. O partido político hoje é sinônimo de tudo que tem de pior. E não enxerga o que é a proposta de cada um. Porque não enxergam, só vê malandragem dos partidos sem saber o que cada um defende de programa, de Brasil, de projeto de desenvolvimento, não é? Uhum. Então é óbvio que esse crescimento desenfreado de partidos políticos contribui muito para esse ambiente negativo. Agora, você pôr um freio na criação de novos partidos, né, e partidos desnecessários e tudo mais, não significa dizer você acabar completamente com os partidos. E a proposta do Distritão encaminha as coisas para isso. Basta um candidato, programa não tem menor importância, partido político não tem menor importância. Isso vai encarecer a campanha. Por que encarece? Por que encarece? Encarece a campanha. A disputa, é isso? Claro, porque você vai precisar de muito voto para se eleger. E no Brasil, infelizmente, o sinônimo do voto é sinônimo de recurso. Para você ter muito voto, você tem que ter muito recurso. Então, isso encarece. Não é consistência de ideia. Exata, não é consistência de ideia, de jeito nenhum. Isso encarece muito. Isso vai levar a uma autofagia entre os partidos políticos, enfraquecendo os partidos, por exemplo, porque há muita disputa hoje, mas há um mínimo ainda de solidariedade, por conta de que depois é a somatória de todos que vai dizer quantos parlamentares cada partido terá direito ao término das eleições, não é? Então acaba com isso. Então se a campanha encarece, se há o culto à personalidade,
você tem uma possibilidade muito grande de fazer com que a representatividade do Congresso seja pior do que é hoje, que não é bom, porque não é a cara do povo brasileiro. O trabalhador não chega aqui, a trabalhadora não chega aqui, a mulher não chega aqui, somos muito poucas, 10% somente. Então, eu acho que é um sistema tudo de pior que poderia acontecer, não é? E aí você me pergunta, mas então como fazer para regrar e diminuir o número de partidos? Porque os partidos hoje eles não têm muita cara, porque eles não têm um projeto claro de programa de governo. Eu falo isso com muita tranquilidade. O meu partido é um dos mais antigos, se não o mais antigo do Brasil, de 1922. Eu pertenço ao Partido Comunista do Brasil, não é? Outros foram sendo criados e substituindo no meio do caminho, mas o meu permaneceu ali. É claro que a gente sempre atualizando o nosso programa, as nossas ideias, mas temos um objetivo muito claro para o país, não é? Mas tem muito partido que a gente sabe são partidos de aluguéis, que eles só servem para negociar nas coligações e tudo mais. Então, é possível, num sistema proporcional, você estabelecer mecanismos que brequem, né, a proliferação desses partidos. Por exemplo, há a proposta que já foi votada pelo Senado e aprovada contra o meu voto do fim da coligação, né? A coligação tal como é hoje. Coligação é numa eleição os partidos poderem se juntar e concorrer às eleições. E, às vezes, hoje em dia, no âmbito nacional, fica diferente do estadual. Fica diferente. Fica aí também que já começa você não entender o que é o partido. Incompreensível. Né? Agora, eu votei contra por quê? Porque da forma como foi aprovado, eu considero inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição da República diz que é livre a liberdade de organização e você não pode proibir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pôr regras, pôr limites. Você não está proibindo, você está permitindo dentro de limites. Então, o que acontece no Chile? Nós tivemos uma eleição recente, onde Michelle Bachelet foi eleita novamente presidente do Chile. Lá não pode reeleição. Ela foi presidente uma vez, deixou a presidência e agora voltou à presidência. Ela foi eleita numa coalizão partidária. Então, tem um grupo de partidos políticos que tem as mesmas ideias, que tem os mesmos objetivos, que abraçam o mesmo programa e apresentaram a candidatura de Michelle Bachelet. Por outro lado, você teve outra coalizão. É assim na Inglaterra, você tem os trabalhistas e tem os conservadores. E nesse país tem critérios para essa associação? Tem critério para essa associação, que é aquela mais permanente, que você tem um tempo de duradouro, né? Os partidos, cada um mantém as suas feições, mas compõe uma federação, compõe uma coalizão, né? Então, é possível. Então, acredito que a gente tem que avançar. E um outro aspecto importante que eu vejo nesse debate da reforma, além de você melhorar a representatividade, buscar mecanismos, a inclusão, né, daqueles que historicamente estão excluídos do parlamento, o fortalecimento dos partidos políticos, da política. Uma outra questão que eu vejo fundamental é o financiamento. Hoje é inacreditável. A gente fala nos outros países do mundo, o que acontece no Brasil, ninguém acredita. Favorece muita distorção, As empresas financiam campanhas eleitorais. Eu estava dando exemplo um dia desse lá na minha cidade. Olha, aqui tem uma empresa de lixo, uma empresa coletora de lixo. Vamos ver quanto que essa empresa coletora de lixo de Manaus doou para a campanha da presidente Dilma. Vamos atrás de ver? Sabe quanto a empresa doou? Nada. Quanto doou para a candidatura do outro candidato a presidente da República que ganhou, que perdeu? Não doou nada. Mas para o terceiro candidato que concorreu, também não doou nada. Agora, para os prefeitos, candidatos a prefeitos, quanto aquela empresa doou? Um monte. Então, é óbvio, tem gente que diz o seguinte, para os empresários não existe apoio, existe investimento. Então, você dá agora para pegar o retorno depois. E grande parte das maiores contribuidoras de campanha são empresas que têm contratos públicos em todos os níveis. Eu não me refiro só ao nível federal, em nível dos estados, dos municípios, é exatamente a mesma coisa. E da pessoa física, a senhora é contrária? Não, eu acho que o ideal seria você fazer financiamento público. Campanha é muito barata, com financiamento público somente. Mas também quando a gente vê esse fundo partidário que triplicou de valor... De difícil compreensão. Então, o que eu penso? Que você pode abrir, isso é o que nós estamos defendendo, abrir a possibilidade da contribuição de pessoas físicas, dentro de um limite, para que também não haja desequilíbrio. Porque você tem uma pessoa física que ganha 5 salários mínimos e uma pessoa física
digamos, um jogador de futebol que ganha 1 milhão por mês. Aí, se você colocar 10% de 1 milhão é muito dinheiro, mas de 5 salários mínimos é quase nada. Então, você tem que dar um limite efetivo. Não pode ser limite de custo de campanha? E, ao mesmo tempo, não, para a contribuição. E diminuir muito o custo de campanha. Para que a gente precisa daqueles programas de televisão, tipo um cinema? É uma telenovela com capítulo 1, capítulo 2. Agora, da realidade, ele fica pouco. Entendeu? Por que não o candidato ir para frente da televisão e falar das suas propostas? Não precisa ser ao vivo, que ninguém vai conseguir. Mas ele vai e grava. Aí não custa nada. Aqui, ó, uma câmera, né? Alguém para escrever um texto. Não, no YouTube mesmo, a gente vê canais de TV. Ele mesmo escreve o seu texto. Para quê? Aquele filme que é uma coisa cara, uma coisa muito cara. Não precisa disso. Antigamente a gente tinha showmício, lembra? Lembro. Que era aqueles cantores, sertanejos e tal. No meu estado era só boi, era tudo que era conjunto de boi e o povo não ia para ouvir a gente. O povo ia pro show. Para dançar pro show. Aí eu nunca esqueço que uma vez eu tinha sido candidata a prefeito e não fui para o segundo turno, apoiei um outro candidato no segundo turno. Aí cheguei no começo do encerramento, eu fui falar e já o povo me ouviu, mas já uma coisa ali e tal, eu já não me senti bem. Eu falei, será? Aí até que o candidato a prefeito foi falar, não conseguiu falar? Sai, queremos ouvir. Na época era o KLB, queremos ouvir o KLB, sai fora. O candidato não conseguiu falar? Não conseguiu falar. Acabamos com aquilo, vamos acabar com tanta coisa que tem para acabar. A política é coisa séria. Você não precisa chamar uma música, um cantor para trazer as pessoas. Não precisa. As pessoas vão se conscientizando devagarinho. A nossa democracia é muito jovem. Não chegou nem na adolescência ainda, não é? Então, eu acho que agora as mudanças elas têm que vir para melhor e não para pior. Com certeza. A gente finaliza agora a segunda parte desse programa Argumento, Reforma Política, com a senadora Vanessa Graziotin. Queria agradecer a sua participação, que deixou para o nosso telespectador muito material para refletir a respeito da matéria que fatalmente vai virar debate aqui na casa, né, senadora? Que bom. Agradeço a sua presença que nos acompanhou. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outros nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.